Salve, salve, gente! Tudo na paz? Vamos chegando aí. Vamos começar aqui mais um aulão. Meio da tarde já, né? Um pouquinho mais das 4 horas. Deixa eu arrumar aqui. Tcharam. Tarde, gente. Tudo jóia? Tudo bem? Hoje um tema constitucional, né? Não que não caia em processo civil, não que não caia em processo penal, não que não caia em administrativo. Nós vamos falar aí dos remédios constitucionais. Boa tarde, galera. Meu cafezinho já tá aqui, garantido. Ô, Mônica, tudo bom, minha flor? Esperar o pessoal chegar. Peço a gentileza, né, ó, vamos compartilhar a transmissão, solicitação aqui para a galera seguir. Vou compartilhar a transmissão. Se você puder fazer o mesmo, fico muito contente, muito feliz. Convide aí os seguidores. Muitíssimo obrigado. A Aline, o Everton, o José Bonifácio, a Sabrina, a Anisha, Cristiane, Yasmin. Gente, muito obrigado. Salve, Thales, na paz. Vou compartilhando aqui também. Assim todo mundo pode nos acompanhar. Vamos ajudar mais pessoas, né? Pessoal, enquanto a galera vai chegando, vamos aí aos nossos recadinhos. Lembrando que o Barbiflix já tá quase tudo prontinho, tá? Olha aí, ó. Querendo saber se tem galera de BH. Semana que vem tô em BH. Terça-feira tô aí. Fico até quarta. Ô, Fortaleza, coisa boa, terra que eu adoro. Aquela moqueca de arraia, papai, Olinda. Bom, Olinda não precisa nem falar, né? Recife. Nós vamos ter um aulão online, galera. Para quem ainda não se inscreveu, o nosso aulão online para o Ministério Público de Minas Gerais, mesmo que você não vá fazer o concurso, não tem problema, porque nós teremos penal, processo penal, administrativo, constitucional e criminologia. 2 noites ao vivo online. Para quem tiver interesse... Seja bem-vindo, hein, galera de São Luís do Maranhão. Entra lá no estudotop.com.br e faça a sua pré-inscrição. Pode ter certeza. Preciso de um telefone que atenda no TJ Pará. Ih, José Bonifácio, eu não posso te ajudar, eu não faço nem ideia. Galera aí chegando, vamos fazer uma aulinha hoje top. Vamos trabalhar com os remédios constitucionais. José, depois dá uma olhada, acho que é mais fácil você pegar pela internet, cara. Acho que é mais fácil. Acre na área, ô, beijo entregue já pra galera do Acre, morei aí pertinho, morei em Rondônia. Ih, velho, não atende. Agora complicou o meio de campo. Insista, né? Veja outro horário, às vezes tem fuso horário, não sei. Jeremias de BH, ó, tô assim, com a intenção, com a convicção, eu diria, de comer aquele fígado com jiló e tomar uma cerveja gelada aí no mercado, hein? No mercado central de BH. Só quem comeu sabe, né? Vamos esperar a galera chegar. Já quase aí 100 alunos. Alagoas, não conheço Alagoas não, tá aí um lugar que eu quero conhecer. Tá hora de fazer mais um café, isso que já tá acabando.
Galera, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam ainda das lives passadas? Ah, me perguntaram, né? Santos, conheço o Santos, embarquei com a minha filha aí num cruzeiro. Olha só, gente, me perguntaram por que que eu tirei, né, os aulões passados do Periscope. Na verdade, como eu preciso de mais memória, né, eu preciso do mínimo de memória no meu celular, de WhatsApp e de Periscope já tava, até o talo. E eu já não tava mais conseguindo utilizar o celular. Então, né, por força maior, tive que modificar as nossas lives. Mas de qualquer forma, né, tá tudo certo. Por quê? Porque eu vou fazer tudo isso depois no nosso site. Então, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Galera, nenhuma dúvida até aqui? O site já vai entrar no ar essa semana, inclusive. Nós vamos ter as isoladas, né, direito administrativo, direito constitucional, isolada de ambiental, e vamos ter também o que diz respeito àquela assinatura de R$ 49,90 por R$ 49,90, menos de R$ 1,70 por mês, você tem acesso a todo o site, a todo o conteúdo, quantas vezes você quiser assistir às aulas. Vamos ver quantos alunos aqui já. Nos aproximando de 100 alunos. Tudo certo com a transmissão? Tudo perfeito? Salve, Ricardo! Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá? Então, galera, vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema que envolve remédios constitucionais. É um tema bem legal, tá? E nós vamos aí trabalhar remédios constitucionais. É um tema coringa, né? Porque cai para tudo quanto é matéria. Então esse será o nosso assunto de hoje. Possivelmente à noite eu ainda volto com uma outra live, tá? Quem ainda não compartilhou, se puder compartilhar, convidar os amigos, agradeço muitíssimo, para que a gente possa ajudar aí também os colegas que estão na luta, né? Pela tão sonhada aprovação, pela nomeação. Vou falar sobre a nova lei do mandado de injunção, sim. Então eu quero que vocês fiquem aqui agarrados comigo para a gente trabalhar todas as disciplinas, né? Tudo aquilo que envolve os remédios constitucionais. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, tá? Mas nós vamos trabalhar aquilo que é de essencial, né? Senão, daí eu volto à noite para a gente continuar. Onde tem minhas dicas? Não entendi. Minhas dicas? Não sei, não entendi a pergunta. Vamos chegando aí. Eu estou pensando em trabalhar já de cara. Mandado de segurança, habeas data, uma dupla importante. E aí depois nós vamos falar da ação popular, vamos falar do mandado de injunção, vamos falar também do habeas corpus, né? São os clássicos. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, façam a gentileza já. Peguem aí a Lei 9.507, a Lei do habeas data, e peguem também a Lei 12.016, a Lei do mandado de segurança. Já deixa aí as duas separadinhas. Salve, boa tarde, galera de Recife. Ó, tem um monte de recifense aqui hoje, hein?
12.016. Quero pedir aquela chuva de corações, já aí praticamente 100 alunos. Mandem aquela chuva, aquela tempestade de corações e aí nós vamos juntos com os remédios constitucionais. Mais corações, vamos embora, vamos arrebentar. Agora sim, hein? Coisa linda, coisa linda. Vamos embora, gente. Então vem comigo aqui. Naquele mesmo esquema, até 15 minutinhos ali, eu faço a interrupção, tiro as dúvidas, a gente volta, vamos fazendo esse bate-bola, perfeito? Então, vamos lá trabalhar os nossos remédios constitucionais. Já deixa aí sua legislação separadinha. Boa tarde, tudo bem? Fabose, eu não lembro o seu primeiro nome. Vamos jogar duro nisso aqui, gente. Isso aí, Igor. Vamos jogar duro. Fabose, se você puder me lembrar o seu primeiro nome, você me desculpa. Tarde. Gente, esse horário de meio de tarde, assim, 4, 4h15, é um horário bacana pra vocês? Porque eu sei que o horário ali nas 9 horas também é bacana, né? Às 21 horas, eu digo. Nós podemos daí usar esses dois horários. Ó, a Cris tá falando que esse horário é complicado pra ela. Vamos ver, né? Vamos tentar. Melhor às 21? É, pra muita gente é melhor às 21, né? Então é isso, gente. Vou começar aqui. Vocês estão em casa. As dúvidas... Melissa, desculpa, minha flor. As dúvidas, as perguntas, deixem anotadinhas aí, porque daí nós vamos sanando todas elas ao longo do nosso aulão. Vou pedir mais uma vez, quem ainda não compartilhou o nosso aulão, compartilhe, convide aí os amigos. Lembra que essa semana, hein? Nosso site vai estar na área. Aí sim, hein? Nosso site vai estar bem legal. 5 áreas já prontas. Constitucional, administrativo, tributário, ambiental e ética, hein? Show de bola. Vamos juntos, galera? Vamos juntos aí para mais um aulão. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Olha só, a aula de hoje é uma aula coringa. Você fala, como assim, Barbieri, aula coringa? A aula de hoje serve para direito administrativo, para direito constitucional, para processo penal, para processo civil. Você fala, mas serve para tudo? Basicamente, todas as disciplinas da sua prova podem lhe cobrar algum tema da aula de hoje. Sabe por quê? Porque nós vamos falar dos remédios constitucionais. Você fala, pô, beleza. É aquela típica matéria que você vai estudar uma vez e ela serve para, né, o seu caminhar até a sua aprovação. E assim, ó, eu vou lhe antecipar algumas questões aqui. Quando eu trabalho com você e começo agora os remédios constitucionais, nós não vamos nos aprofundar, por exemplo, lá no habeas corpus com as teses do direito penal. Não é nem o objetivo. Nós não vamos, no mandado de segurança, nos aprofundar com as teses do direito tributário. Também não é o objetivo. Eu quero utilizar dessas ações, né, para muitos, ações constitucionais, e a partir delas, então, você compreender todos os desdobramentos dos institutos. Perfeito? Eu vou começar pelo habeas data. Vem comigo aqui, ó. Então, hoje, o tema remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Os dois de cara, e vai facilitar muito para você, é habeas data, mandado de segurança. Eu não vou falar de habeas corpus agora não, mais para frente. Por que habeas data, mandado de segurança? Porque quando você sabe um, você utiliza muito dele no outro. Então você sabe habeas data, você tem muito já, né, daquilo que está pronto no mandado de segurança. Então vem para cá, começando com habeas data. Um aqui.
habeas data. Falou de habeas data, ou se a prova quiser habeas data, com toda certeza, ela precisa lhe indicar uma informação. Informação. Aí você fala, Barbieri, mas por qual motivo, né? O habeas data é o remédio constitucional em que eu vou, de alguma forma, tutelar, ter acesso, proteger, conseguir uma informação de qualquer um? Não. A informação, como regra, é da pessoa do impetrante, porque senão viraria fofoca, né? Imagina aquela vizinha que não tem muito o que fazer, já aposentada, uma cidade pequena, ela sai impetrando habeas data para todo lado para ter informação de toda a coletividade. Não pode. Então a informação é da pessoa do impetrante. Para 3 momentos. Para informação quanto a ter acesso à informação, ou então para corrigir, retificar a informação, ou ainda para complementar a informação. Complementar a informação. Então, sempre que falar na sua prova de habeas data, direto você vai lembrar de informação. Como eu acabei de lhe dizer, essa informação é da pessoa do impetrante, concorda comigo? Mas, como toda regra tem exceção, eu vou lhe falar uma jurisprudência do STF. Vai que o examinador lhe pergunta, você sabe. Qual é aqui a pegadinha? A questão é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal teve que decidir uma situação muito peculiar. A viúva ingressou com habeas data para ter acesso à informação daquele, né, ente querido do seu marido falecido. Aí você fala, mas a princípio não pode, porque o habeas data, ele é para a informação do impetrante, e já morreu. Mas aí nesse caso o STF abriu uma exceção, abriu uma brechinha e disse, olha, de fato, a informação é da pessoa que impetra. Entretanto, nesse caso a viúva tinha legitimidade, tinha interesse processual para ter acesso às informações, uma vez que, e olha que interessante, aquelas informações do seu marido já falecido trariam reflexos previdenciários. Então, nesse caso, ainda que excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal admitiu. Perfeito? Então, cuidado com essa jurisprudência. Vamos caminhar. E eu quero que você pegue para mim a Lei 9.507. É muito importante, ao estudar os remédios, que nós tenhamos o estudo da legislação junto, num compasso. Então vem cá, ó. Lei 9.507 de 97 considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. É simples, né? Quando nós temos ali um banco de dados, ele reúne informações de terceiros e repassa para terceiros. Então, Serasa, SPC Serasa, ele reúne informações das pessoas e repassa para as pessoas. Isso é uma ideia muito simples, mas muito eficiente sobre um banco de dados. Caráter público, registro, banco de dados, informação, contextos que vão lhe evidenciar o habeas data. O requerimento será apresentado a órgão ou então a entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Aqui tem que ter muito cuidado. O habeas data ele tem uma peculiaridade. Primeira, você já sabe que é a informação. A segunda peculiaridade do habeas data é o chamado requisito administrativo. Requisito administrativo. O que é isso? Será que você pode, de cara, chegar lá no Poder Judiciário e impetrar um habeas data? Não pode. Sabe por quê? Primeiro você tem que fazer a petição, cumprir a via administrativa. Então você provoca o banco de dados, né? Provoca aquele órgão, aquele centro de registro de informações, para que ele lhe dê a informação, então ter acesso,
para que ele retifique, corrija, ou para que ele complemente. Então, nós estamos falando aqui de acesso, retificação ou complementariedade. Complementar a informação, uma informação incompleta. Se você peticionou administrativamente e o banco de dados nada lhe respondeu, cruzou os braços, ou se ele lhe nega expressamente, está resolvido, pode ir ao judiciário. O grande problema é que você não poderá se socorrer ao judiciário sem antes cumprir com o requisito do peticionamento da via administrativa. Então, muito cuidado com isso, porque é pegadinha de prova, tá bom? Mas vamos acompanhar que a lei nos traz aqui outras informações importantes, como, por exemplo, o prazo para decidir a petição administrativa. Olha lá. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Beleza. Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Constatada inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá o quê? Requerer sua retificação. Vai retificar quando? Quando alguma informação estiver incorreta, inexatidão. Eu sempre dou um exemplo, né? E às vezes você tem informações que são simples, mas um detalhezinho pode lhe complicar para o resto da vida. Quando eu me apresentei no Exército, e aí eu tive a dispensa, fiquei aguardando a minha carteirinha lá de reservista. Meu nome é André Barbieri Souza. Ok. Veio a carteirinha como André Barbieri de Souza. Não é esse meu nome na certidão, não é essa grafia, não tem o D, né, na certidão de nascimento, nem no passaporte, nem no RG, nem no CPF, nem em lugar nenhum. Só naquela reservista, na carteira do Exército. Já pensou se o Exército tivesse falado, não vamos arrumar, é assim mesmo, queira ou não queira, vai ficar desse jeito? Não dá. Então seria uma informação incorreta, inexata, que eu precisaria retificar. Compreendeu a ideia? O habeas data não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ele é super simples. É só tomar cuidado com o que diz a lei e a jurisprudência. Claro que eu não vou te ensinar aqui a peticionar um habeas data. O que eu quero é que você acerte as questões da prova. Eu ensino a peticionar habeas data nos meus alunos de especialização, para os meus alunos de segunda fase de OAB, mas aqui não é o caso. Então, para você ainda fica mais tranquilo. Feita a retificação e no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado. Ainda que não se constate inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada. Agora, olha só, conceder-se-á habeas data. Quando é que nós teremos a concessão do habeas data? Veja aqui as 3 hipóteses. Para assegurar conhecimento, então para ter acesso à informação relativa à pessoa do impetrante. Essa informação está onde? Em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Como é que nós podemos conceituar? Um banco de dados, um registro de entidade governamental de caráter público é aquela que reúne informações de terceiros e repassa a terceiros. Pronto. Se não for para dar o conhecimento, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável. Então, aquelas questões de retificação, de inexatidão, e que esteja ainda sob pendência judicial ou amigável. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos, não mais 282 a 285 do CPC, nós temos agora um novo CPC, então isso aqui já, os artigos não mais são estes. Será apresentada em 2 vias e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Beleza. É aqui que é interessante. A petição inicial, então eu já estou direto no judiciário, nessa fase eu já passei pela fase administrativa. A petição inicial deverá ser instruída, eu tenho que comprovar o quê? Veja só, recusa ou acesso às informações e o decurso de mais de 10 dias, deixa isso aqui bem destacado, recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou ainda da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso
de mais de 15 dias. Então você veja aqui, ó, 10 dias na primeira hipótese, 15 dias na segunda hipótese e ainda 15 dias na terceira, né? Mais de 10, mais de 15. E aí você fala, Barbieri, recusa em fazer-se a anotação que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º. Tá aqui, ó. Você vem no artigo 4º, parágrafo 2º. Ainda que não se constate inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência. Qual que é a dica que eu lhe dou? Memoriza um prazo só. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Depois, retificação e as anotações, 15 dias. Então, pensa comigo. Se eu tenho que corrigir ou se eu tenho que complementar, leva mais tempo, né? Agora, eu só preciso dar acesso à informação, aí é rapidinho. Então, aqui, coloca para mim, por gentileza, o acesso, 10 dias, 15 dias, 15 dias. Perfeito? Claro, né? Não precisa, a gente pode até melhorar essa informação, dar recusa ao acesso a informações ou do decurso de mais de 10 dias. Então você pode colocar aqui, ó, mais. De toda forma, a prova vai lhe perguntar, muitas vezes ela pergunta só os prazos, então é bom lembrar, tá? Ah, Barbieri, não falava lá mais de 10 dias, mas você encontrou 10? Então marca que é a questão da omissão para ter acesso. Pronto. Claro que o examinador vai trocar essas informações, mas vamos caminhar, vamos na sequência. Depois disso, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações que julgar necessárias. Então, cuidado, porque aqui eu tenho a figura da autoridade coatora. Olha que interessante. É a autoridade coatora que vai estabelecer o tribunal competente. Então, é a autoridade coatora que estabelece o tribunal competente. Beleza? Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, até porque esse rol de autoridades e competências valerá também para o mandado de segurança. Em 2 minutinhos eu volto. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. E aí, galera? Meu povo lindo e cheiroso. Tudo certo? Quase 200 alunos já? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Conte-me. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Nenhuma dúvida? Tá tudo dominado aí, certinho? Vou esperar vocês se manifestarem, para daí a gente continuar. Claro, no habeas data funciona assim, Melima. Acho que é isso o nome, desculpa. Você primeiro peticiona administrativamente para o banco de dados, para que o banco de dados lhe dê acesso, para que ele corrija ou para que ele complemente a informação. Se isso não aconteceu, se ele nega expressamente ou se ele é omisso, o que você faz daí? Aí você impetra o habeas data. O que você não pode é utilizar direto do habeas data no Poder Judiciário. Você precisa primeiro cumprir com o requisito administrativo. Beleza? Entendeste? Qualquer dúvida, gente, às vezes dá uma travadinha aí, perguntem, tá? Parará. Se não tiver mais nenhuma outra pergunta, nós já vamos para a segunda parte, vamos dar sequência aí no que diz respeito
a nossa segunda parte de habeas data. O importante de você compreender bem o habeas data é que você automaticamente já compreende o mandado de segurança. Tudo certo, gente? Nós vamos falar da competência, possivelmente nesse bloco já. A competência do habeas data, onde você vai impetrar o habeas data, vai depender da autoridade coatora. Essa jurisprudência, Henrique, é a esposa, né, a viúva que teve a possibilidade de impetrar para ter acesso à informação do decujus. Não entendi o uso privativo ali. Boa tarde, Renato. Na paz? Ô, Renatão, você tá no lugar errado, irmão. Rala o peito aí. Salve, Israel. Tudo bom, meu João? Na paz aí? Então vamos lá, gente? Vamos na sequência? Oi, Marta. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Salve, salve! Vamos na sequência? Vamos em frente? Então vem comigo aqui. Falávamos do habeas data, a questão da informação, o requisito administrativo que precisa ser cumprido, a autoridade coatora, ela que vai estabelecer o tribunal competente, até aí joia. Aí você fala assim, Barbieri, essa competência eu vou verificar onde? Essa competência, nós vamos lá no artigo 20 da lei do habeas data. Artigo 20 da lei do habeas data. Então faça a gentileza, pegue novamente a 9.507 e já vem comigo lá no artigo 20 para que você veja quais são aqui as pegadinhas, tá? Olha só, artigo 20, depois eu vou até dar uma passeada nas questões processuais com você. O julgamento do habeas data compete. Então eu tenho a competência originária e depois nós temos a competência recursal. Então, competência originária. Tem aqui o recurso extraordinário e em grau de recurso. Pronto. Vamos fazer um macetinho sobre as competências, vamos sistematizar tudo isso para facilitar. Então vem aqui, vou abrir aqui ó, 1.1. Competências. Então quando é que será de competência do STF? Só para que você entenda, eu impetro um habeas data contra o ato de uma autoridade coatora. Então, essa autoridade coatora, a depender de quem ela seja, vai para o STJ, vai para o TJ, vai para o juiz federal, vai para o TRF, vai para o STF, originariamente, tá ok?
Então, o habeas data é impetrado contra o ato da autoridade que fez o quê? Que negou acesso à informação, que não retificou, que não complementou a sua informação. Beleza. Vamos lá. Quando é que será a hipótese do STF? Então, nós temos aqui, ó, no STF, quando envolver o presidente da República, além do presidente, né, contra os atos, obviamente, do presidente da República, mesa da Câmara, se eu falo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, então mesa da Câmara ou mesa do Senado, quem mais? TCU, Tribunal de Contas da União, PGR, Procurador-Geral da República, e também do próprio STF. E do próprio STF. Vamos confirmar no que diz a lei. Então, competência originária ao Supremo Tribunal Federal contra atos do Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio STF. Então, aqui a competência é do STF. Beleza? Agora, e quando for competência do STJ? Do STJ é bem mais reduzido. Atos de ministro de Estado ou do próprio STJ. Beleza? Fácil, né? Então aqui nenhum problema. Então se for do STJ, veio a lei e disse para nós: atos de ministros de Estado e do próprio STJ. A Constituição foi além. Já chegamos lá. Então, as competências aqui é contra ato da autoridade. A Constituição foi além? Foi além. Nós vamos lá pegar o artigo 105 da Constituição e você vai perceber que o artigo 105, ele, digamos assim, ampliou esse rol. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui e abrir o artigo 105 para você. E você vai perceber que a Constituição Federal colocou mais gente ali. Eu já vou lhe alertar uma pegadinha da prova. Às vezes o examinador vem e coloca, com base na lei do habeas data. Aí cuidado, tá? Agora, se ele colocar genericamente, aí não tem problema. Você pode marcar com o que diz a lei do habeas data e também a Constituição Federal. Então, pega lá para mim o artigo 105, no seu inciso 1º. Então, aqui, ó, o 104 fala do Superior Tribunal de Justiça, né? Trabalha lá com todas as questões. O 105 compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, olha aqui letra B, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, isso já falou a lei, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio tribunal. Então nós vamos colocar esses comandantes, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então vou colocar aqui, ó, mais comandantes da Marinha, Exército e a Aeronáutica pela Constituição Federal. Fácil, né? Beleza. Depois disso, competência dos TRFs. Então, quando é que será de competência originária do Tribunal Regional Federal? Muito simples. Atos do próprio tribunal, atos do próprio tribunal ou de juiz federal. Ou de juiz federal.
Joia? Quando é que será competência do juiz federal? Então vem aqui, letra D, competência do juiz federal. O juiz federal será competente para julgar o habeas data quando? Ato de autoridade federal, desde que, obviamente, colocar um asterisco aqui, desde que, obviamente, essa autoridade federal não seja julgada uma competência de quem? Do TRF. Então, só toma cuidado com isso, né? Toda e qualquer autoridade federal é julgada pelo juiz federal no habeas data? Não, toda e qualquer não. Porque tem autoridade federal que é julgada pelo TRF, desembargador federal. Fácil? Tranquilo, né? Suave. Faltou o quê? Faltou a justiça estadual. Letra E. Nós vamos aqui encontrar tribunais estaduais, os TJs, tribunais estaduais e também o juiz estadual. No fundo, o juiz estadual que sobrar para ele, né? Juiz estadual. Então, veja lá, os tribunais estaduais, quem que eu tenho aqui? Vai depender da Constituição estadual. Constituição estadual. E o juiz estadual, o restante, o que sobra, residual. Joia? Aproveita e vamos ao texto da lei do habeas data. Olha lá. Os tribunais regionais federais contra atos do próprio tribunal ou do juiz federal, nós já vimos isso. Juiz federal contra ato de autoridade federal, desde que essa autoridade não seja de competência do TRF. Tribunais estaduais, segundo o que diz a Constituição do Estado. E o juiz estadual com competência residual. Perfeito? Bacana. Aí você fala, show de bola. Mas eu quero confirmar o que diz a Constituição, não em relação à competência do STJ, porque nós já vimos. Eu quero saber o que diz a Constituição na competência do STF. Então vem para cá, vamos abrir aqui a Constituição Federal. Pega lá, por gentileza. Tchananã, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Então, julgamento originário, começa nele. Controle, infrações, habeas corpus, sendo o paciente qualquer das pessoas referidas nas linhas anteriores, mandado de segurança e, habeas data contra ato do presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados do Senado, Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República e do próprio STF. Ou seja, mantivemos a mesma redação, tá? Então, o único porém aqui é no STJ. Então, cuidado quando diz aqui a lei do habeas data, quando fala do STJ, contra atos de ministro do Estado do próprio tribunal. A sugestão aqui, eu vou destacar para você, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos termos da Constituição Federal. Simples. Ok, vamos caminhar um pouco mais, tá? Eu vou puxar as flechinhas ainda no ponto 1. Para o habeas data, para que você não faça confusão, ele requer advogado. No habeas data, nós temos aqui uma situação interessante. Por quê? Porque quando nós falamos do habeas data, veja você, participação do MP, e ele tem um pedido de julgamento preferencial. Pedido de julgamento preferencial. Como assim julgamento preferencial? Que papo é esse? Vamos lá no artigo 19 da lei do habeas data.
diz assim, ó. Aqui, artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais. Ah, então, julgamento com prioridade, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Beleza? Na instância superior, deverão ser levados a julgamentos na primeira sessão que se seguir a data que feita a distribuição forem conclusos ao relator. Depois, aqui no finalzinho da lei, são gratuitos os procedimentos administrativos para acesso a informações e retificação de dados, plantação de justificação, bem como a ação de habeas data. Então, lembra você que quando nós trabalhamos com a questão do habeas data, será que eu tenho custas aqui, processuais e afins? Não. No habeas data, vigora a gratuidade. Tanto pelo que diz a Constituição, quanto pelo que diz a lei. Para impetrar, então, habeas data, você não precisa pagar nada, é uma ação gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso 77, e também do artigo 21 da lei do habeas data. Vamos fazer assim? Eu volto na próxima aula e eu quero trabalhar com você a questão da liminar e o julgamento preferencial. Para que você não faça confusão, é mais uma questão técnica na hora que você tenha que marcar o X no lugar correto, beleza? Deixar uma perguntinha, posso produzir provas no habeas data? E aí? A gente se vê em 2 minutos. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. E aí, galera? Só alegria? Rumo já a 300 alunos? Isso mesmo, gratuidade. Já o mandado de segurança não, né? O mandado de segurança tem que pagar custas. Site, ainda não, Edna. Nós estamos em fase final de testes, né? E aí sim, nós teremos o site disponível, tá ok? Fase final de teste já para essa semana. Galera, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Vamos seguir? Tô esperando vocês só, hein? Tem dúvida, não tem dúvida, tá tudo certo? Habeas data é fácil, né? Então vamos embora. Melissa falou, tá falado, né, Melissa? Vou falar mandado de injunção. Não sei se eu falo nessa live ou se logo na live da noite, mas eu vou falar assim. Salve, salve, tudo bem? Vamos na sequência? Na aula passada eu disse para você sobre esse pedido de julgamento preferencial. Assim, ó, tecnicamente, numa prova objetiva, por exemplo, eu sugiro que você fale do pedido de julgamento preferencial que está na lei. Barbieri, mas e se cair para eu peticionar um caso concreto? Olha, a lei do mandado de segurança não fala a lei do habeas data não fala da liminar. Mas assim, ó, tem parte da doutrina que diz, como a lei não diz, não cabe o julgamento preferencial, que na prática seria a mesma coisa. Outros dizem não. Imagina lá uma situação de emergência, só o julgamento preferencial não basta, eu preciso da liminar. No seu caso, eu faria liminar. Quer ver? O indivíduo vai tomar posse, ou foi nomeado, precisa lá apresentar a documentação, e de repente ele tem um sujeito com o mesmo nome dele, um homônimo, e esse sujeito que tem o mesmo nome, nossa senhora, tem condenação criminal para tudo quanto é lado, inclusive com trânsito em julgado. É óbvio que nós precisaremos retificar esses dados, por exemplo, dados que estejam lá na Secretaria de Segurança, ou em qualquer outro órgão. Você precisa do habeas data.
Ah, eu vou fazer julgamento só de pedido preferencial? Não. Bota liminar na história, tá? Mas saiba que, tecnicamente, na lei, não há liminar. Agora, se cai numa prova para que você peticione um habeas data, aí sim eu sugiro que você utilize da liminar, beleza? Eu falei que eu ia comentar sobre aspectos processuais, né? Eu vou só marcar aqui, ó, pedido de julgamento preferencial, artigo 19 da lei do habeas data. Lembra que eu comentei com você 1.1, 1.2 agora? E aí, claro, a liminar vai ser a mesma ideia, perigo da demora, fumaça do bom direito, dano irreparável, faz a fundamentação normal e reforça com o julgamento preferencial, sustentando ali o embasamento, né, na lei do habeas data para liminar. Mas isso que eu estou dizendo é se cair, nossa, um habeas data para você peticionar e tem uma urgência. Aí você faz pedido de liminar. Não tem urgência? Pede julgamento preferencial e tranquilo, não vai ficar dando, né, margem para o examinador te perturbar a vida, não. Deixa eu falar dos aspectos processuais aqui para você. Aspectos processuais. Olha só. Tem aqui o juiz estadual. O juiz estadual proferiu a sentença em habeas data, né? Sentença em habeas data. Você não ficou satisfeito, você vai ao Tribunal de Justiça. Beleza? Fácil. Aí você fala, tá ok, perfeito. Que recurso que é cabível? Artigo 15 da lei do habeas data diz para nós que é caso de apelação. Tá ok. Agora tem competência originária. Vamos supor que começou no STJ. Você fala, opa, Barbieri, para começar no STJ tem que ser um ato coator de um ministro de Estado, ou do próprio STJ, ou ainda do comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, conforme nós vimos. Joia. O STJ, aqui exercendo competência originária, o STJ proferiu aqui o acórdão também em habeas data e você não ficou satisfeito. Você não vai apelar ao STF. Então, como é que você chega no STF? Você vai ao STF mediante aquilo que a doutrina chama de recurso ordinário. Opa. Alguns dizem mais, recurso ordinário constitucional. Perfeito? Então, cuidado com esse aspecto processual. Ah, mas pode também chamar só de recurso ordinário? Pode, não tem problema. Vamos entender o que está na lei? Então vem para cá, ó. Em grau de recurso agora, ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores, tá vendo? Então, em única instância pelo STJ, competência originária do STJ, você recorre ao STF. Ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. Joia! Aos tribunais regionais federais, quando a decisão for do juiz federal. Aos tribunais estaduais e ao DF, conforme dispuseram as constituições. Ótimo. E agora, faz uma gentileza, vamos no texto constitucional para a gente também analisar essa questão. Então aqui, ó. Tcharam. Ó, competência do STF. Julgar em recurso ordinário, tá vendo? O habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância
pelos tribunais superiores, obviamente, se denegatória a decisão. Aqui tem uma pegadinha, e eu quero te alertar para isso. Pensa comigo o seguinte, ó, a prova vem e fala para você, que de um ato coator do ministro de Estado X foi impetrado, fez, né, a petição administrativa. Deixa eu passar isso para outra página aqui para não ficar apertado. Olha só. Então tem lá petição administrativa para informação. O ministro de Estado X indeferiu, denegou. Foi impetrado um habeas data no tribunal competente, tá vendo? A prova não vai lhe dizer qual tribunal. No tribunal competente. Esse tribunal competente indeferiu o seu habeas data. O que você faz? Você fala, opa, recurso ordinário. Recurso ordinário. Só que aí, para quem? Veja só, se é um ministro de Estado, essa autoridade atrai o STJ. Então, pelo artigo 20 da lei do habeas data, você chama quem? O STJ. O tribunal competente aqui é o STJ. Indeferimento do habeas data no STJ, recurso ordinário ao STF. Tá vendo? Por isso é tão importante você compreender as competências do artigo 20 da lei do habeas data juntamente com o reflexo constitucional lá no 105, por exemplo, no STJ. Entendeu isso? Porque daí a prova não vai lhe dizer, olha, o tribunal competente era esse e indeferiu, recorre para quem? Óbvio, né? Também você não pode apelar para o STF, então você recorre ordinariamente, ou recurso ordinário constitucional, mesma coisa, para o STF, porque originariamente era no STJ. Isso é clássico, tá? Cuidado com isso. Entendeu? No habeas data você não vai produzir prova, a prova é pré-constituída, a prova documental, apresenta e acabou. E aí você já sabe habeas data, fica muito fácil de você conhecer o mandado de segurança. Então agora o ponto de número 2, nós vamos lá trabalhar o mandado de segurança. Mandado de segurança. Só antes de falar do mandado de segurança, eu vou só grifar para você, porque depois eu disponibilizo isso, mas você já está acompanhando aí também. Já mencionei, mas não custa, artigo 15 da lei do habeas data, da sentença que conceder ou negar habeas data, cabe apelação. Aqui, ó, na decisão que julgar procedente o pedido, o juiz marca data e horário, tá? É um pedido específico, para que o coator apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registro ou banco de dados, e ainda apresente em juízo a prova da retificação da anotação feita no assentamento do impetrante. Quando eu falei da questão do Ministério Público, lembra, ouvido o representante do Ministério Público. O Ministério Público tem que participar. Então o pedido ali é um pedido especial para apresentar a informação, marcar data e hora, aquele papo todo, né? O artigo 13 da lei do habeas data tem essa especificidade. Agora nós saímos lá do que diz
a lei do habeas data e pega para mim o artigo 5º da lei da Constituição Federal. Pega lá o artigo 5º, vai lá no finalzinho e você já encontra aqui o habeas data. Olha lá, artigo 5º, inciso 72. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Beleza. Aí você desce um pouquinho. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Pronto. Passeamos por tudo que diz respeito ao habeas data. Agora eu vou lhe pedir um favor. Vamos lá para o mandado de segurança. O mandado de segurança é fácil. Veja, quando nós falamos de habeas data, qual que era a pedra de toque, qual que é a palavrinha mágica de habeas data? Informação. Quando eu falo agora do mandado de segurança, qual que é a palavrinha mágica do mandado de segurança? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Você fala, beleza. Mas o que é um direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que você prova com documentos. Prova documental. E mais, direito líquido e certo é aquele em que você tem a prova pré-constituída. Prova pré-constituída. Beleza? Então, o que a gente pode concluir? O mandado de segurança não tem produção de prova. Não tem produção de prova. Não me esqueça disso, né? Nem habeas data, nem mandado de segurança. Perfeito? Para a gente bem desenvolver o mandado de segurança, eu volto em 2 minutinhos e a gente continua falando sobre ele. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. E aí, meu povo? Já passamos o habeas data, estamos no mandado de segurança. Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Gritem aí. O Jadson chamando a galera. Valeu, Jadson. Perdeu a habeas data, Rodrigão? Depois você assiste. Nenhuma dúvida, gente? Tudo certo? Vamos lá, então? Mudem agora, saiam da 9.507 e vamos lá para a Lei 12.016. Perfeito? Então vem para cá. Salve, salve! Tudo bem? Vamos lá, continuando a falar sobre mandado de segurança. Continuamos na sequência, passamos pelo habeas data, agora mandado de segurança. Tome um cuidado, né? O mandado de segurança ele fica no banco de reserva. Sabe por quê? Olha só. O mandado de segurança, ele tem uma... Primeiro, é caso de habeas corpus ou habeas data? Aí você diz, não. Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data. Opa, agora em segundo momento... É caso de mandado de segurança? Entendeu? Ou seja, ele não é a primeira opção.
Ele não é a primeira opção. Você fala, Barbieri, isso me lembra aquela menina lá, que ela sempre me ligava quando não tinha ninguém para sair. Enfim. Não é a primeira opção. Isso você tem que lembrar para a prova. Vamos aproveitar e já confirmar o que diz a própria Constituição Federal. Olha só. Mandado de segurança. Considere-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, foi aquilo que nós falamos na aula passada, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, então veja só, o ato coator é com ilegalidade ou abuso de poder, for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Está vendo como ele é muito próximo do habeas data? Com as suas especificidades, evidente. Então veja, quando nós estamos diante do mandado de segurança, eu tenho também uma autoridade coatora. E essa autoridade coatora, ou ela vai praticar um ato com ilegalidade, ou um ato com abuso de poder. Beleza? Ah, Barbieri, mas veja só. Diz a Constituição, autoridade pública, e aí beleza, ou então, veja, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Diretor da escola, da faculdade, por exemplo. Joia? Tranquilo? Beleza. Vamos caminhar um pouco mais. Vem agora para a Lei 12.016 e veja o que está na lei. Considere-se a mandado de segurança, então a 12.016 agora, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Claro, o mandado de segurança, assim como o habeas data, pode uma pessoa física ou uma pessoa jurídica impetrar? Pode. O que não pode é a pessoa jurídica na ação popular, que nós vamos estudar. Artigo 1º, beleza. Equiparam-se as autoridades, para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuição do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Olha que interessante o parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Bom, não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado por quem? Praticado pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionária de serviço público. Antes de mais nada, vamos entender quando é que não cabe mandado de segurança, que tem um monte de pegadinha aqui. Fique esperto. Olha lá. 2.1. Não cabe MS. Primeira hipótese. Então, não cabe MS contra ato de gestão comercial. Contra ato de gestão comercial. Por quê? Imagina que a Caixa Econômica fez um concurso, o Banco do Brasil fez um concurso, e aí, no concurso, você tem lá uma ilegalidade, você tem um ato abusivo, e que você, então, pergunta, posso impetrar um mandado de segurança? Preenchendo todos os requisitos? Sim. Salí, Barbieri. Tem que produzir prova. Então sai do mandado de segurança e usa uma ação ordinária. Mandado de segurança tem liminar, ação ordinária tem lá alguma tutela de urgência. Beleza. Agora, o que seria um ato de gestão comercial? Eu abro uma conta na Caixa Econômica e solicito um limite de R$10.000 no cartão. No cheque especial, a Caixa fala não. Esse é um ato de gestão comercial. Eu peço lá um talonário, um talão de cheque, e o Banco do Brasil e a Caixa dizem não. E isso é ato de gestão comercial. E contra ato de gestão comercial é a primeira hipótese em que não cabe mandado de segurança. Então, falou de gestão comercial, não cabe MS.
Segunda hipótese. Olha lá o que diz a lei agora. Vamos lá para o artigo 5º, tá? Pula aqui e vem para o artigo 5º. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar. Eu vou começar do final para o começo. Decisão judicial transitada em julgado. Mandado de segurança não é sinônimo de ação rescisória. Então, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Porque não é sinônimo de ação rescisória. Também não cabe o mandado de segurança da decisão judicial que seja atacável com recurso, tendo esse recurso efeito suspensivo. Então, mandado de segurança não é sinônimo de recurso. Contra decisão judicial com recurso, tendo esse recurso efeito suspensivo. E aí, veja só, aqui que é o X da questão. Não cabe mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Isso, para isso também, na esfera administrativa, vigora a gratuidade, súmula vinculante número 21. Como é que é? Não cabe mandado de segurança do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Você fala, que estranho. Que situação seria essa? Eu vou ter que fazer um parênteses aqui, né? Sou professor de constitucional administrativo, vou ter que te levar para o direito administrativo. Então venha comigo. Vamos lá dar uma passeada nessa quarta hipótese. Então não cabe mandado de segurança contra ato atacável com recurso administrativo com efeito suspensivo. Essa aqui, fique esperto, tá? Essa quarta hipótese, aqui o bicho pega. E eu vou te levar para a licitação. Inclusive, ver lei 8666, artigo 109. Olha só como é que fica. Veja só, nós temos lá na licitação, basicamente, a fase interna e a fase externa. A fase externa, a grosso modo, não sendo lá licitação de mais de 150 milhões de reais, porque daí começaria com uma audiência pública, mas uma licitação simples, a fase externa é formada pelo edital, habilitação, faz análise dos documentos, né? Classificação e julgamento, homologação, adjudicação compulsória. Então, esse aqui é o resuminho da fase externa dentro da 8666. O que acontece? Pelo artigo 109, quando ocorrer uma inabilitação ou uma desclassificação, você não concorda com essa decisão. A decisão te tira da licitação. O que você faz? Você recorre. Ótimo. Você fala, beleza, ó Barbieri, vou utilizar aqui de um recurso
administrativo. Qualquer recurso administrativo, esse recurso administrativo é especial, com efeito suspensivo. Está lá no 109. Então, esse efeito suspensivo aqui, da decisão no recurso administrativo que inabilita ou que desclassifica, é uma peculiaridade, porque, como regra, os recursos administrativos só e tão somente têm o quê? Só tem efeito devolutivo. Aí você fala, então, pera lá. Deixa eu ver se eu entendi. Volta aqui, ó. Teve lá, então, na fase da habilitação ou na classificação, tanto faz, ocorre a inabilitação ou a desclassificação. Posso impetrar o mandado de segurança? Não. Recurso administrativo com efeito suspensivo. Vem a decisão. Você não está feliz com a decisão, aí sim eu lhe pergunto se é caso de mandado de segurança, se preenche todos os requisitos. Entendeu? Então você tem que lembrar que não cabe de uma inabilitação ou de uma desclassificação, não cabe mandado de segurança direto. Fique esperto com isso, por favor. Tá ok? Lembra, é a análise do artigo 5º, então vou até colocar aqui, ó, ver artigo 5º da lei do mandado de segurança, mais artigo 109 da 8666. Muita cautela com a combinação desses dois dispositivos. Muita cautela mesmo, tá? Isso aqui derruba gente boa na prova. Entendeu? Fácil? Vamos seguir. Na próxima aula eu volto e aí a gente continua. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. E aí, gente? Tamo junto? Cadê meus alunos? Vamos mandar coraçãozinho? Coisa linda. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês não entenderam? Alguma novidade? Aprenderam alguma coisa que não sabiam, né? Isso eu fico sempre feliz. Isso, o artigo 109, Selmo, da 8666, ele diz o seguinte, que na inabilitação ou na desclassificação, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. Por isso que você não pode utilizar do mandado de segurança de cara. Você tem que primeiro impetrar o recurso administrativo. E aí só depois ver se é caso ou não, né, do mandado de segurança. Não entendi bem o inciso 1º do artigo 5º? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui onde que eu estou. O artigo 5º, inciso 1º da Lei do Mandado de Segurança,
É isso que eu te falei. Se cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, você não pode impetrar MS direto. Primeiro impetra o recurso administrativo com efeito suspensivo. Dessa decisão você vê se é caso de mandado de segurança ou não, né? Vai saber. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma outra dúvida? Nenhuma dúvida? Que orgulho, hein? Tudo certo? Só tenho a agradecer vocês, né? Vocês são essenciais, espetaculares. Mais de 450 alunos nessa tarde chuvosa aqui em Santa Catarina. Galera, se vocês não têm dúvidas, eu vou convidá-los para umas 9 horas, 8h30, 9 horas, nos encontrarmos aqui novamente. Pode ser? O que vocês acham? Estamos juntos? Quero agradecer o carinho, agradecer a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de habeas data, né? Não, habeas data tem que entender tudo, já vimos. Um pedaço de mandado de segurança e a gente segue depois no pedaço da parte da noite, né? Das 8h30 em diante, tá bom? Vou ter que sair, tenho um compromisso, tinha que me esquecido. E aí nós nos vemos na nossa próxima aula. Gente, eu não quero ninguém com dúvida. Alguém ficou com dúvida? Por favor, se teve dúvida, já grita aí. Ó, professor, fiquei com dúvida aqui, não entendi essa... Eu não quero terminar com dúvida. Tem alguém aí que ainda não sabe o que é o Barbiflix? Se você não sabe o que é o Barbiflix, lembre-se, nós vamos estudar juntos 5 matérias: administrativo, constitucional, tributário, ambiental e ética, por uma mensalidade. Acesso às aulas, tudo, por apenas R$ 49,90, hein? Conto com você. Vamos ajudar o máximo de pessoas a concretizar os sonhos, é isso? Educação muda o mundo. Então nós vamos juntos, eu quero que você realize seu sonho e eu ficarei muito feliz se você me der esse voto de confiança. Essa semana o site está no ar, tá bom? Grande abraço, gente, fiquem com Deus e até a nossa aula da noite. Bota coraçãozinho aí, por gentileza, bomba de coraçãozinho. Ih, tá fraco. Mais coraçãozinho, muitos coraçõezinhos. Agora sim, coisa linda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e a gente se vê à noite. Até lá.